Pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Goiás visita o Ginásio Esgrima, a equipe argentina, na cidade de La Plata. Eu vou estar, inclusive nesse duelo. Prometo trazer aqui o pós-jogo para vocês, possivelmente até amanhã, à tarde desta sexta-feira, mas no nosso vídeo de hoje, no pré-jogo, trazer um pouco mais de detalhes sobre esse clube argentino, qual a posição dentro do campeonato nacional atualmente, os principais jogadores, as principais conquistas, as características de jogo, também nessa temporada de 2023, enfim, algumas curiosidades e como o Goiás pode se dar bem, utilizando, por exemplo, os últimos esquemas fora de casa, tanto diante o Universitário na mesma Copa Sul-Americana e também no último duelo diante o Internacional no Beira-Rio no Campeonato Brasileiro, uma provável escalação e o que eu penso dessa postura da equipe, que será sim de fundamental importância a pontuação dentro desse grupo embolado na fase de grupos da competição internacional. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. E também se inscreva no nosso canal de cortes, ajudar a gente a chegar nessa marca por lá de 1000 inscritos, que já está bem próximo, combinado? Nosso apoiador aqui do canal é a RT Facas, para você poder adquirir lindas facas personalizadas, copos térmicos também do maior do Centro-Oeste. Você encontra com total exclusividade com o nosso parceiro aqui do canal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo do Instagram, para você conferir os melhores modelos à disposição do mercado. Além disso, outros personalizados com outros modelos, por exemplo, colocando ali o seu nome, uma outra característica, de algo que você gosta também, além, claro, dos lindos modelos do Clube Esmeraldino. Vou deixar o link na descrição, tanto do Instagram quanto também do WhatsApp, para você fazer diretamente o seu pedido e vindo aqui pelo nosso canal, garantindo um preço especial, entregas em toda a Goiânia e região metropolitana, envios para todo o Brasil. O nosso parceiro aqui do Goiás News, a RT Facas, o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o lado do Goiás, nesse grupo embolado dentro da Copa Sul-Americana. Vou até deixar aqui para vocês passando a classificação até o momento, com o Verdão ocupando a terceira colocação momentânea. O Goiás tem 2 pontos, 2 partidas e 2 empates. O primeiro time dentro da zona de classificação é o Santa Fé, com 4 pontos e 1 gol também de saldo. A mesma pontuação e o saldo de gol também do Universitário. Goiás e Ginásio que se enfrentam nesta quinta-feira às 19 horas, tanto no horário da Argentina quanto também no horário do Brasil, no estádio Del Bosque. Lembrando que o Ginásio perdeu os seus 2 jogos, tanto para o Universitário em casa quanto também para o Santa Fé, jogando na última rodada, na segunda rodada lá na Colômbia. Então está na última colocação e um grupo que está muito embolado. Eu vi assim que 2 empates pelo lado do Goiás, nesse grupo que nesse momento está distribuído dessa forma. É óbvio, se o Goiás perder, vai para a última colocação e fica algo ruim. Porém, com 2 partidas seguidas dentro de casa, não dá para dizer que, por exemplo, um eventual derrota desclassificaria o Goiás. E até mesmo um empate passa a ser um resultado interessante, porque vai depender muito desse jogo, do Universitário contra o Santa Fé. Acho que o Santa Fé consegue pelo menos um empate nesse compromisso. Vamos supor que o Goiás chegue a 3 pontos e o primeiro dentro do G4, dentro do G2, teria entre 4 ou 5 pontos. Então ficaria no máximo uma diferença até mesmo de derrota, caso o Goiás perca esse jogo fora de casa. O máximo que ficaria seria 3 pontos para os últimos 3 jogos nessa fase de grupos da Copa Sul-Americana, com o Verdão recebendo na 4ª rodada o Universitário na Serrinha, na 5ª o Ginásio, também no estádio da Serrinha, e finalizando diante o Santa Fé, o jogo mais difícil, na minha avaliação, lá em território colombiano. Então, mesmo com esse grupo embolado, caso o Goiás perca a partida, não é o fim do mundo também, uma eventual desclassificação por conta desses 2 jogos dentro de casa. E, obviamente, o cenário perfeito, uma vitória, o Goiás chegaria a 5 pontos, muito possivelmente conseguindo assumir também essa primeira colocação, ou pelo menos ficando ali muito firme, para buscar o segundo lugar. Então, enfim, é importante também buscar essa primeira colocação, porque já vai direto para as oitavas de finais. O terceiro colocado enfrenta aqueles terceiros que virão, da fase de grupos também da Copa Libertadores da América. Então, um resultado interessante por parte do Goiás é pontuar nesse jogo diante do Ginásio e principalmente deixar o clube argentino, que tem uma força semelhante, aos demais do grupo, lá na última colocação e, digamos, meio que desacreditado em uma classificação nesse segundo turno. Em relação à postura da equipe, eu imagino o Goiás seguindo o mesmo desempenho, o mesmo, digamos, padrão das últimas 2 partidas fora de casa, tanto na Copa Sul-Americana, o empate contra o Universitário no Peru
por 2-2 e também na derrota diante do Internacional no Beira-Rio, né? O Goiás acabou sendo superado por 1-0. A tendência de uma mesma escalação, uma mesma formação, e acredito que se o Goiás conseguir desempenhar o mesmo rendimento das duas últimas partidas, a chance de sair do estádio Del Bosque, né, com uma vitória é sim muito grande, muito por conta dessa intensidade. Tem jogadores melhores do que a equipe do Ginásio. Enfim, daqui a pouco falo mais sobre o clube argentino. Começar aqui primeiramente, né, pelo lado do Verdão. Uma provável escalação aí com o Tadeu no gol, Maguinho na lateral direita, Lucas Alter e Bruno Melo na zaga, Sander na lateral esquerda. Meio de campo com Morelli, Zé Ricardo, Dieguinho e também o Palácios. E lá no ataque o Vinícius pelo lado esquerdo e o Matheus Peixoto centralizado. Como eu falei, acho que é uma escalação interessante, forçando principalmente as beiradas. Eu vi que o Ginásio ele tem uma dificuldade muito grande pelo lado esquerdo do campo, tanto na parte ofensiva, né? No caso, o Ginásio, o jogo dele acontece principalmente pelo lado esquerdo. Tanto na questão ofensiva, ele ataca muito mais pelo lado esquerdo, ou seja, o lado direito da defesa do Goiás, e onde sofre mais gols são geralmente de jogadas vindas pelo lado direito de ataque do adversário, né? O Goiás, no caso, o lado esquerdo é o mais forte. Porém, com o Dieguinho e o Palácios, que fazem muito bem essa movimentação pelo lado direito, pode sim ser uma arma interessante, além, claro, do Apodi, que sempre entra por ali, né, na segunda etapa. Então, basicamente, essa provável escalação do Goiás, imagina um jogo daquela mesma característica, mantendo a bola com o Goiás, tendo mais posse de bola, uma saída de jogo também de pé em pé. Acho que se o Goiás desempenhar, ter essa mesma coragem nesse jogo fundamental, né, na Copa Sul-Americana também, tem sim grandes chances de vencer. E outro ponto também importante para melhorar dentro desse elenco, né, do técnico Emerson Ávila, é que os jogadores que saem do banco de reservas precisam demonstrar mais força, tanto ali, por exemplo, o Guilherme, o Alisson, o Mateuzinho, para colocar aquela pulga atrás da orelha, né, do técnico esmeraldino, aquela dúvida, enfim, já que o desempenho de quando vai trocando os jogadores, o próprio Johnny Lucas também, né, ainda não conseguiu fazer um grande jogo. Esses que vem entrando na segunda etapa, o ritmo vai caindo, até mesmo por conta disso o Emerson Ávila segura demais as suas alterações. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito dessa partida, né? Enfim, essa provável escalação do Verdão e o que você faria diferente para esse jogo fora de casa. Como eu falei, o Goiás tem sim um time melhor do que o do Ginásio, e se conseguir desempenhar aquela mesma atuação contra o Internacional, agora recentemente também no último domingo, a chance de vencer é sim muito grande. Só para passar aqui uns rápidos números, né, do Goiás. Contra clubes argentinos, o Goiás já entrou em campo 8 vezes, com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 12 gols marcados e 10 gols sofridos. O primeiro confronto do Goiás contra argentinos aconteceu lá na Libertadores de 2006, né, aquele duelo na fase de grupos contra o News Old Boys da cidade de Rosário. A última partida do Goiás contra argentinos aconteceu justamente, né, na grande decisão da Copa Sul-Americana de 2010, tanto o jogo contra o Independente, né, na ida e na volta, a última vez, né, que o Verdão pisou de forma oficial em uma partida aqui na Argentina. Essa será a segunda vez que o Goiás irá jogar na cidade de La Plata. Vale lembrar que La Plata é uma cidade dentro da província, como se fosse um estado, né, de Buenos Aires. E a cidade de Buenos Aires é uma cidade autônoma, ou seja, ela está, né, territorialmente dentro do estado de Buenos Aires, mas não faz parte dele. Então a capital da província do estado de Buenos Aires é a cidade de La Plata, né? O Goiás já enfrentou lá em 2006 o Estudiantes, naquela ocasião no estádio ao lado, né? Agora jogando pela primeira vez diante o Ginásio. Então, basicamente, esses são os números do Verdão. O Goiás que busca sua primeira vitória fora de casa na história da Copa Sul-Americana. Vale lembrar que a única vitória do Verdão aconteceu ainda na temporada de 2006, jogando, né, fora do país na Libertadores daquele ano. Agora indo pelo lado do adversário, né, como que vem o Ginásio Esgrima para esse duelo contra o maior do Centro-Oeste. Atualmente o clube ocupa a 22ª colocação do Campeonato Argentino, que conta com 27 participantes. Então, se fosse no mesmo esquema de Série A, dá para dizer que o Ginásio está na 14ª colocação, se fosse um campeonato, obviamente, com 20 equipes. O Goiás está na 15ª, né? É óbvio, com apenas o comecinho do Brasileirão. O Ginásio já entrou em campo nessa atual temporada 14 vezes, né, no Campeonato Argentino, teve uma partida na Copa e também na Sul-Americana. 17 jogos, 4 vitórias, 4 empates e outras 9 derrotas, né? Vem de um empate diante o Tigre, jogando dentro de casa também, um empate por 1-1, uma belíssima vitória, né, diante o Argentino Júnior fora de casa também no Campeonato Nacional por 4-2 e a derrota diante o Santa Fé por 2-1 lá na Colômbia, né? Um gol no último minuto do lance do jogo, né? Melhor dizendo, naquele duelo fora de casa. Para falar aqui um pouco mais sobre a história, depois falo sobre a provável escalação, o estilo de jogo, enfim, quais são as principais armas
desta equipe argentina. O Ginásio que já conquistou uma vez, né, o campeonato argentino, lá na temporada de 1929, ainda na era amadora. Também já foi aí, por exemplo, finalista da Copa da Argentina na temporada de 2018 e já conseguiu um título interessante. Era uma Copa Centenário. Lá na temporada de 1993, a Federação Argentina fez ali, em comemoração, né, ao seu centenário, fez uma competição colocando as equipes da primeira divisão do campeonato argentino e ali em vários mata-mata, né, o Ginásio foi campeão naquela ocasião. Dá para dizer que seria basicamente uma Copa Nacional, né? Além de outras participações, principalmente na primeira divisão argentina. O Ginásio já jogou 83 vezes, né, a primeira divisão do futebol argentino. É o 8º clube com a maior participação, né, na primeira divisão nacional e apenas 11 vezes a segundona. Desde 2014, né, está de forma seguida na primeira divisão do campeonato nacional. Também já foi vice-campeão do campeonato argentino. Tem ali o Clausura, tem a Apertura também, né? Vou até pegar aqui direitinho para vocês quais os anos que o Ginásio foi vice-campeão. Ele foi vice-campeão agora mais recente, né? Em 2005, também na temporada de 2002, 98, 96 e também em 95, né? Então aí as posições que o Ginásio já conseguiu também esse vice-campeonato do Clausura ou do Apertura, né? Como se fosse um primeiro ou segundo turno do Campeonato Brasileiro. Enfim, tem essa diferença em relação aos outros países da América do Sul. Então, um time muito tradicional. Estima-se que ele tem a 10ª maior torcida, né, do futebol argentino. Inclusive até mesmo algumas pesquisas na cidade de La Plata, que obviamente tem o Estudiantes, que é muito maior. Se eu não estiver enganado, o Estudiantes tem 4 conquistas, né, da Copa Libertadores da América. Muita gente nem considera o Estudiantes o maior, um dos maiores, né, da Argentina, muito por conta desta, digamos, rixa, né, por conta dos clubes de Buenos Aires e de La Plata, que está um pouquinho afastado. E mesmo assim, mesmo o Ginásio, obviamente sendo menor, né, do que o Estudiantes, tem uma torcida semelhante ou até mesmo maior do que o rival diretamente da sua cidade. E outro ponto também para a gente destacar, o estádio Juan Carmelo Zerillo, né, ou o estádio Del Bosque, ele fica coladinho ao estádio também do Estudiantes, né, onde o Goiás jogou aquela partida na Libertadores de 2006. É muito legal, né? Ali na cidade de La Plata, como eu falei, fica juntinho os dois estádios e tem um bosque muito grande também logo à frente deles, tem alguns museus, faculdade também, então é um espaço bem interessante, agradável no centro da cidade também, uma região muito boa, com os dois estádios um do lado do outro. Como eu falei no começo, na metade do vídeo, né, a cidade de La Plata, ela fica a 56 quilômetros da capital, no caso da principal cidade, né, a capital do país, Buenos Aires, mas a capital do estado de Buenos Aires é, no caso, a cidade de La Plata, que conta com aproximadamente 900 mil pessoas, né, a população muito grande também da cidade argentina. Como falei para vocês, estarei presente nesse compromisso, a tendência é que eu coloco no máximo, né, o pós-jogo aqui pra gente, no máximo na sexta-feira, no período da tarde. Então, enfim, né, o Ginásio, que tem uma história muito interessante, é um dos maiores clubes, sem dúvida nenhuma, do futebol argentino, está numa cidade importante, tem um rival também muito grande, né, o que obviamente acaba elevando a sua moral. Ganhou o clássico contra o Estudiantes também nessa temporada de 2023, algo que já não acontecia há mais de 10 temporadas, né? Então quebrando um tabu nesse ano de 2023, apesar de uma colocação instável, né, até aqui na atual temporada. Conseguiu esse título lá na temporada de 1929, ainda na era amadora, foi campeão diante naquela ocasião o Boca Juniors. Na Copa de 1993 ele venceu a grande decisão contra o River Plate, já ganhou também do Real Madrid e do Barcelona em uma competição amistosa lá na Espanha na temporada de 1931. Então, enfim, um time que teve bons momentos ali nos anos 90, nos anos 30 também, né, quando conseguiu se sagrar campeão. Agora, recentemente, alguns lampejos, né, na final da Copa Argentina de 2018, participou também da Copa Sul-Americana na temporada de 2017, sem conseguir avançar muito, e na Libertadores teve a sua estreia e a única participação em 2003, quando acabou sendo eliminado ainda na fase de grupos. Aí só para completar aqui sobre o Ginásio, o estádio deles, o estádio Juan Carmelo Zerillo, né, 28.500 pessoas. A tendência é que não esteja 100% liberado, estava passando por algumas pequenas reformas na parte de cima, né, das tribunas, e o torcedor do Goiás, né, eu estaria presente aí, tomara, nesse jogo, tomara que dê tudo certo, né, 13 mil pesos. Se você colocar na cotação atual, para você pagar no dinheiro, né, aproximadamente R$ 144
O ingresso sendo que para ingressos da torcida local, né, para não sócios, tá mais ou menos 7 mil pesos, quase a metade do valor. Enquanto isso, na Goiás colocando aí o ingresso para a torcida visitante a 40, 50 reais na Serrinha. Enfim, né, um tipo de bondade que você não pode fazer a todo momento, porque quando você vai jogar fora de casa aqui na América do Sul, isso não existe, né? E outro ponto também, em relação a esse jogo, terá a transmissão da ESPN, tanto no Brasil quanto também na Argentina, né? A ESPN, a tendência é que é a principal, a ESPN 1 transmita esse jogo também em território brasileiro e também em território argentino. O Maradona já foi técnico do Ginásio lá na temporada de 2019, uma rápida curiosidade também sobre a equipe argentina, não teve tanto sucesso assim, enfim, um clube bastante tradicional, ficou 27 anos seguidos na primeira divisão argentina, quando acabou sendo rebaixado, né, na temporada de 2011, ficou 2 anos por lá, voltou muito bem, inclusive com acabei esquecendo o nome do rapaz, o meia do Atlético Mineiro, agora atualmente do River Plate também, sendo uma peça importante dentro daquela equipe, e desde que voltou, vem bem, né, se firmando na primeira divisão argentina, apesar dessa temporada até aqui muito instável. Para falar aqui um pouco mais sobre essa equipe, como eu falei até ali na metade do vídeo, né, é um time que busca principalmente o ataque pelo lado esquerdo do campo, um time muito rápido também, do meio para frente, na defesa nem tanto assim. Eu vi que o Tigre e também o próprio Universitário, né, na partida de estreia na Copa Sul-Americana, as equipes exploravam muito o lado esquerdo de marcação da defesa do Defensa e também arriscava muitos chutes de fora da área, né? Então o goleiro ali deles também é muito bom, vou até pegar o nome dele aqui direitinho para falar aqui pra gente, o Thomas Durso, né, um goleiro muito bom, muito confiável também em várias finalizações de longa distância, defendendo muito bem. Porém, eu vi essa deficiência na marcação pelo lado esquerdo, em bola aérea também, acho que é um ponto que as duas equipes se equiparam, né? O Ginásio, ele faz sim alguns gols de cabeça, porém leva muitos também nessa atual temporada de 2023. Tem uma zaga relativamente jovem, é um elenco que assim, não bota medo, né? Por exemplo, no Goiás, eu diria que os jogadores mais conhecidos, os mais perigosos, eu coloco principalmente o centroavante, o Soldano, ele tem 28 anos de idade, ex-Boca Juniors, também Olympiacos da Grécia e também passou na segunda divisão do Campeonato Espanhol, é um dos artilheiros da equipe também nessa atual temporada. Soldano, né, o centroavante experiente. No meio de campo, o Nicolas Colasso, também um meia de 32 anos, ex-Rosário Central, Tigre e Boca Juniors, tem uma ótima saída de jogo, enfim, um jogador perigoso também nesse meio de campo. Também no meio, um atleta de maior velocidade é o Miramon, meia de 19 anos, às vezes é titular, às vezes é reserva, não sei se vai jogar nesse jogo contra o Goiás, entrando como titular. O Ivo Manini, um ponta esquerda também de 20 anos, reparem na sua ótima mobilidade, jogador revelado, né, no próprio Ginásio. E também tem um Tarragona, um centroavante ex-Vélez, 32 anos de idade, a tendência é que ele seja reserva, né, nesse jogo contra o Goiás, muito por conta do Soldano, que vive uma boa fase, né, em 2023, o centroavante ex-Boca Juniors deve ser um titular. A provável escalação, basicamente aí com o Thomas Durso, o goleiro, na zaga ali atrás, né, o Esqueloto, o Palazzo, o Felipe Santos e também o Matias Melusso. Como eu falei, uma zaga jovem, de jogadores revelados, ele mesmo no Ginásio Esgrima, entre 21, 22, 24 anos de idade. Goiás pode explorar isso aí. O Miramon, o Agustín Bolívia, o Lescano e também o Nicolas Colasso no meio de campo. Esse meio com mais peso, né, de experiência e mais agilidade, principalmente com o Miramon e o próprio Nicolas Colasso, né, um jogador muito bom também, perigoso em enfiada de bola. E lá na frente o Ivo Mamini, acho que é essa a pronúncia certa, ele é um jogador de maior mobilidade, enfim, aparece mais na ponta esquerda, e o Franco Soldano, esse centroavante ex-Boca Juniors. Então um time assim que não é, porque que eu penso? Aqui na Argentina tem muitos jogadores que não tem uma carreira tão grande assim, né? Às vezes a gente olha assim no histórico, aí você pega ali no Goiás, aí você olha, por exemplo, o Bruno Melo. Pô, o cara jogou no Corinthians no ano passado. Aqui é muito raro as equipes menores, né? Porque não for o Independente, o Racing, o Boca Juniors, o River Plate, que tem um histórico muito grande no futebol ou europeu ou no próprio local, com passagens em grandes clubes, né? Então, geralmente na Argentina tem muito isso, né? Um jogador que jogou mais ali na segunda divisão ou revelado nas categorias de base do clube. O Ginásio ainda conta com uns 3 ou 4 jogadores que fogem um pouco dessa característica. Enfim, é basicamente isso que a gente pode esperar. Como eu falei, o Goiás tem sim mais time, mais jogadores, mais soldados. Enfim, vai depender muito também dessa parte do fator mandante, né? Caso o Goiás consiga desempenhar uma partida semelhante às duas últimas fora de casa, acho que tem sim uma boa possibilidade. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e conferir o nosso pós-jogo, possivelmente, né, diretamente lá do estádio Del Bosque, da cidade de La Plata, para falar, tomara que seja de uma vitória do maior do Centro-Oeste. Vou deixar o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição e o link da RT Facas também você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos.
Valeu, galera!